Terça-feira, 31 de março de 2026, bom dia e bem-vindos a mais um Café com Cosenza. De volta ao Brasil depois de uma sequência de domingo e segunda-feira insana. Eu tô morto aqui, eu dormi acho que 3 horas desde da noite de sábado até agora, noite de segunda, foi complicado. Mas estamos aqui. Já botamos algumas coisas em dia em casa, já vi meu filho, já matei a saudade da minha esposa, graças a Deus. E vamos falar um pouquinho de tênis, fazer um último resumão de Miami Open. Vou falar tem uma pergunta legal sobre caso BRB, Banco Master, como isso afeta o tênis brasileiro. Também tem uma pergunta sobre Billie Jean King Cup, a escalação brasileira. Vamos falar um pouquinho sobre isso enquanto vocês tomam seus cafés, passeiam com o cachorro, enfim, fazem aquelas atividades matinais de todo dia. Vamos lá. Começando pelos resultados, né? Foram 3 Sunshine Doubles: Sinner, Sabalenka e Townsend Siniakova. Sunshine Double é como a gente fala, né, quando o tenista ganha os 2 títulos em sequência, Indian Wells e Miami. O Sinner tá num momento iluminado. Ele não perdeu nenhum set, foi o primeiro tenista da história a vencer os 2 torneios sem perder um set. Inclusive, em Masters 1000, se a gente contar o Masters de Paris do ano passado, já são 34 sets vencidos em sequência pelo Sinner. Ele também foi campeão em Paris. E, aliás, esses 34 sets, ameaçado de verdade, nesses últimos 2 torneios, ele esteve naquele jogo dos 3 set points do João Fonseca e acho que no segundo set da final de Indian Wells contra o Medvedev, que o russo abriu 4-0 do tie-break e saque. E o Sinner foi lá e virou, né, o 6-3 pro João Fonseca no tie-break. Se não me engano, foi o tie-break do primeiro set. Então, impressionante não só o nível que ele está jogando, mas o quanto ele elevou esse nível quando precisou. Eu acho que, assim, quando perguntaram pro João, pediram aí para ele para comparar Sinner e Alcaraz, e isso aconteceu numa coletiva em Miami, né, ele foi muito preciso quando ele falou que o Sinner era um robô, que fazia tudo muito bem por muito tempo. E eu achei até que algumas pessoas tentaram polemizar isso aí, mas acho que o próprio Sinner, quando ele é questionado sobre isso, numa entrevista para o Tennis Channel americano, ele concorda com o que o João falou. E o João não falou isso, né, robô, como um termo pejorativo, como às vezes as pessoas falam do Cristiano Ronaldo em outra situação. Não, o João simplesmente quis dizer que o Sinner é uma máquina. Ele faz tudo muito bem por muito tempo, com menos oscilações do que o Alcaraz. E é uma coisa que eu bato nessa tecla já há algum tempo. E repito, para quem nunca ouviu, falo agora. O Sinner ele joga muito mais perto de 9, 9,5, 8,5, 10 durante muito mais tempo do que o Alcaraz. E eu sempre falo que o Alcaraz, no dia certo, na ocasião certa, ele tem um nível 11 que o Sinner não chega. Mas ele também é um cara que tem mais momentos em que ele está ali, 6,5, 7, 7,5. E o Sinner não tem, é muito raro isso. Então acho que o mérito do Sinner está por aí. E vale lembrar que ele pode ser número 1 logo depois do Masters de Monte Carlo. Se ninguém jogar, quer dizer, óbvio que os 2 estão inscritos até agora, mas se ninguém jogar, se ninguém pontuar em Monte Carlo, ele sai de lá como número 1. Então, vai depender do que vai acontecer lá, mas ele tem uma chance interessante. O que parecia muito distante, depois que o Alcaraz foi campeão do Australian Open, mas o Sinner conseguiu uma reação, né, importante em Indian Wells e Miami, com resultados do Alcaraz que deixaram a desejar, principalmente em Miami. A derrota para o Korda não estava no roteiro. A derrota para o Medvedev em Indian Wells também não estava, mas o Medvedev jogou muito bem lá e o Alcaraz um pouco abaixo do seu melhor. Contra o Korda, acho que a coisa saiu um pouco do script ali e o Alcaraz meio que se perdeu. Não estou querendo tirar mérito do Korda, que o Korda jogou mal e tal, não, mas eu vi pedaços desse jogo, que era o dia que eu estava chegando em Miami. Vi pedaços, highlights, vi um Korda muito bom, mas também vi a tensão do Alcaraz.
né? Sobre o feminino, Sabalenka também campeã com sobras em Miami. Ela venceu jogos, até os jogos que no papel eram mais duros, ela venceu sem tantos problemas. Que para mim, o jogo contra a Rybakina e o jogo contra a Coco na final. Eu acho que a Rybakina tentou algumas coisas diferentes e não encaixou, tentou ser mais agressiva na devolução, não teve sucesso, mas também é um jogo muito bom da Sabalenka. E a Coco, eu não senti, eu falei isso na análise que eu mandei no dia do jogo, no sábado, eu não senti a Coco acreditando em momento nenhum, não senti a americana com sangue nos olhos. Até quando ela furta aquele segundo set, que parecia mais para a Sabalenka, a Coco não parecia estar acreditando, ela parecia estar lutando ali, mas sem crença, sem achar que... sem acreditar que ela tinha um caminho. E quando ela perde o saque no primeiro game do terceiro set, acho que ali ela dá uma desanimada ainda, a Sabalenka acorda e ganha uma motivação que, né, de repente ela tinha algumas dúvidas na cabeça depois de perder o segundo set, principalmente lembrando que ela já perdeu jogos para Coco assim, que ela estava melhor e o jogo foi escapando dela aos poucos. Mas quando ela consegue aquela quebra no começo do terceiro set, eu acho que ela liga ali e fala, não, opa, o jogo tá para mim, hoje não vai escapar, e não escapou. Teria muita coisa para falar, não quero enrolar porque são 2 semanas de resultados e tal, mas eu acho interessante destacar que a Iga terminou com a relação dela com o treinador, com o Wim Fissette, e tem 2 coisas que são interessantes de dizer aí, né? O Wim é um cara que é muito campeão, né? Ele tem 7 títulos de slam no circuito feminino. 3 com a Clijsters, 2 com a Osaka, 1 com a Kerber, o Wimbledon, e 1 com a Iga no passado, o Wimbledon também. Aliás, o Wimbledon ele tem bons resultados, né? Ele fez final de Wimbledon com a Lisicki, que foi número 2 do mundo. O Wim também chegou com a Johanna Konta, ela fez semifinal de Wimbledon quando era treinada pelo Wim. É um cara que, sim, tem um currículo respeitadíssimo, é um cara super conceituado no circuito, mas teve um desentendimento ali com a Iga e parece que o gatilho, pelo menos é o que se comenta ali, que o gatilho teria sido o momento em que a Iga olha pro box e pergunta o que ela tinha que fazer, só que ela pergunta para a psicóloga dela e não pro Wim. E a psicóloga, que é famosa, viaja com a Iga há algum tempo, né? Comenta-se nos bastidores que a psicóloga é namorada da Iga, mas não é uma relação aberta, assumida, se é que é uma relação, mas eu já ouvi isso de mais de um punhado de pessoas, parece que é mesmo. Mas o fato é que isso afetou a relação da Iga com o Wim Fissette e eles chegaram, né, ao ponto ponto sem retorno ali, o divisor de águas nesse episódio de Miami, e acabou a relação. Vamos ver para que direção a Iga vai caminhar. Lembrando que a Iga já, né, ano passado ela ganhou o Wimbledon, mas acho que ela ganha só outros 2 torneios, o que é pouco para o que ela fez nos últimos anos. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, quem que vai treiná-la, se ela vai trazer algo de novo para o tênis, mas tem algo que está com dificuldade para recuperar, né? Se a gente parar e pensar que ela dominou o circuito 2, 3 anos atrás, não é tanto tempo assim. Que mais? Falar de João Fonseca, eu já falei bastante, mas acho que sim, ele fez uma apresentação boa no torneio, acho que ele fez um jogo bom contra o Alcaraz, mas não dá para dizer que ele esteve perto de vencer. Acho que o Alcaraz foi muito melhor que o João, e não acho que tenha sido uma partida espetacular do Alcaraz não, mas acho que ele foi muito melhor na postura, em assumir o favoritismo e falar quem vai mandar e quem vai decidir o jogo vai ser eu. E foi o que fez, né? O jogo é todo na raquete do Alcaraz. De novo, não acho que foi uma atuação brilhante do Alcaraz, mas foi uma atuação de número 1 que quer mostrar a que veio. Acabou perdendo corda na sequência, mas repito o que eu falei no dia do jogo. O Alcaraz me parece ter entendido muito bem o tamanho da ocasião e jogou, né, full concentrado, entendendo que a torcida era contra, que é um tenista que ele não pode dar muita confiança, porque é um cara que pode ameaçá-lo no circuito seriamente nos próximos anos.
Então tinha essa questão toda. E vou lembrar aqui, já que estou falando de João Fonseca, da entrevista que eu fiz com o James Blake, já mandei ela, né, em vídeo no grupo do Telegram, mas é muito interessante como o Blake fala muito bem do João, sobre o que o João vem fazendo para evoluir no tênis, sem queimar etapas, sem se afobar. Diz que a questão agora para o João é entender como e quando usar essa agressividade dele, essa direita, ele fala direita monstruosa do João. E eu fiz algumas perguntas sobre, foi uma exclusiva, fomos só nós dois, né, só eu e ele falando. Eu fiz algumas perguntas sobre a importância do João, o impacto que ele causou no torneio. O James Blake explicou como é que foi o aviso de segurança que ele recebeu no passado, que enquanto o João estava escalado para jogar no Grandstand, tinha muita gente do lado de fora, quem estava do lado de dentro não conseguia sair, porque se saísse não voltava, que era um amontoado de gente, tipo de 5 filas de pessoas, camada que eu digo assim, né, gente em beira da quadra e gente atrás, gente atrás, gente atrás, 5, né, níveis de pessoas querendo entrar, e estava muita gente, e eles acabaram levando o jogo do João pro estádio, né, pro Hard Rock Stadium, e não na Grandstand. E olha que na Grandstand cabem 5.000 pessoas, não é exatamente uma quadra pequena, mas acho que isso ilustra o tamanho do João lá. Vale lembrar que, acho que eu falei isso em algum Café com Cosenza dessa semana, mas o recorde de público do torneio é dessa sessão que teve João Fonseca e Carlos Alcaraz. Foi a sessão de sexta-noite, foram 17.391 espectadores. E isso é interessante porque a final feminina lotou, vendeu todos os lugares, e foram 16.830, foi essa a capacidade. Então o jogo do João e do Alcaraz teve mais gente do que a lotação do sábado. E aí, obviamente, você deve estar se perguntando, como assim? Como é que os dois jogos lotaram e um tem muito mais, né? Tem 500 pessoas a mais que o outro. E a situação é a seguinte, né? Como ele o torneio, a quadra central ali, ela é composta de 3 arquibancadas temporárias e uma lateral arquibancada permanente do Hard Rock Stadium. Essa lateral, ela tem ali 2 andares, um deck superior, que eles podem vender um número X de ingressos e pode aumentar. O que acontece? Eles têm um número, né, programado para vender. Se a procura for muito alta, eles começam a vender mais para as laterais, onde a visão da quadra não é tão boa, mas dá para ver o jogo. E se tem gente interessada em ver, eles colocam alguns ingressos adicionais à venda. Foi o que eles fizeram nesse dia, nesse jogo do João com o Carlitos. Teve mais assentos disponíveis e mais pessoas comprando. E por isso esse recorde está acima da lotação da final feminina. Eles não divulgaram os números da final masculina, o que me leva a crer que foi um número menor do que essa final feminina, o que é um pouco compreensível. Primeiro porque a final feminina tinha número 1 do mundo e tinha a melhor tenista americana no momento. Coco Gauff, em termos de marketing, de levar a gente para a quadra, também leva muito mais que Pegula, que Anisimova. Então tem um peso aí. A final masculina tinha um favorito muito óbvio, que era o Sinner contra o tenista tcheco. Então tinha menos apelo, e ainda foi uma final prejudicada pelo mau tempo, porque ela começou 1h30 atrasada, depois teve uma parada de 1h30 no comecinho do segundo set, por causa de chuva de novo. Então o torneio não divulgou os números de público desse dia, mas o torneio me confirmou que esse número não passou o recorde do João e do Alcaraz. Então o recorde de público é dessa sessão de sexta-feira, a primeira sexta-feira do torneio, o que é muito raro, a primeira sexta-feira ser recorde de público, mas acho que dá para imaginar que esse recorde pode se manter por algum tempo, até por causa dessa situação da limitação de ingressos, quando, né, não tem essa procura tão alta. Aqui mais para falar de resultado. Luísa e a Gabi Dabrowski fizeram semifinal, outra bela campanha delas, e começaram bem a partida, mas perderam da Siniakova e da Townsend, que foram campeãs. Inclusive elas também ganharam o Sunshine Double, também foram campeãs em Indian Wells e Miami.
É uma pena que o saque da Gabi realmente do segundo set pra frente deixa a desejar, e ela tinha feito o primeiro set ótimo, mas com a Taylor e a Siniakova na devolução não tem muita margem, então o jogo foi indo embora, foi escapando. Que mais que eu posso falar do torneio? Acho que a organização dele é muito boa. Para o espaço que eles têm, que é um espaço grande, assim, achei que todos os controles de acesso muito bem feitos, funcionários muito educados, até para explicar quando não podia entrar, bem no nível de educação muito superior que eu vi no Rio de Janeiro, por exemplo. Uma estrutura muito boa para público, né? Com lounges especiais de patrocinadores, mas também com lanchonetes e áreas cobertas para comer, muita preocupação em fazer sombra, embora nas quadras não tenha, né? Na Grandstand ali você fica na lua, na Butch Buckles também, mas na área de convivência, na parte de alimentação, de circulação, tem sombra, tem as lojas do torneio e a loja da Lacoste com muitos produtos bonitos, e sim, também com ar-condicionados, toda a estrutura e tal. Tinha uma loja de tênis, a Tênis Plaza, muito boa, muita opção de raquete para comprar lá. Inclusive comprei uma raquete da Patrulha Canina pro meu filho, adorou. Fomos inclusive jogar tênis hoje, depois que eu cheguei morrendo de sono, ele queria ir pra quadra e eu fui. Jogar tênis com ele não é exatamente bater bola, né? É só jogar umas bolas para ele rebater, para ele conhecer a raquete, para gostar de ter uma raquete e bater na bola. É só isso. Ele tem 3 anos. Que mais, gente? Achei assim, equipe, os funcionários de modo geral tentando ajudar com muita boa vontade, tanto de dar direções, de explicar o que fica onde. Equipe de transporte super solícita. Teve uma noite que o motorista me levou na porta do meu hotel e não era um dos hotéis oficiais do torneio. E assim, teve torneio de imprensa, teve comida para imprensa, ingressos para a quadra central sempre teve. E o ingresso na quadra central a gente tem que entrar com o ingresso, né? Tem área para imprensa, que é a sala de imprensa, que fica fechada com ar-condicionado, com uma vista para a quadra. Também tem umas cabines ali que dão de frente para a lateral da quadra, uma ótima vista para a quadra. Mas quem quisesse ir para o estádio era só ir lá pedir ingresso, e sempre teve, todas as vezes que eu pedi, entrava e via o jogo lá da arena junto com todo mundo, era no meio do público. Mas ingressos, né, uns assentos reservados para a imprensa ali, que eles davam ingresso, a gente, né, sempre que a gente pedia, e sempre teve. Então foi tudo muito organizadinho. Inscrição, torneio de imprensa, cara, foi bem legal. Eu nunca trabalhei em Key Biscayne, fui lá uma vez como torcedor, e eu sei que tem muita gente que acha, no grupo do Telegram tem o Bertolo que sente a maior saudade de Key Biscayne, mas os jornalistas que trabalharam lá e no Hard Rock dizem que assim, foi uma evolução muito grande, porque as instalações do Crandon Park eram velhas, precárias em comparação com o Hard Rock Stadium. Então, assim, em termos de instalação de condições de trabalho, até os jogadores, né, porque no Hard Rock Stadium, se eu não me engano, são 32 jogadores que têm direito a suíte lá. Então, adoram. Mordomias, tem restaurante bom, comida boa, né, toda a estrutura que já existe do torneio, e que é do estádio, que é um estádio de futebol americano. Então tem muita suíte, tem muito... os assentos são bons, e eles têm uns assentos, né, luxuosos, mais largos, tem assento com TV, tem estrutura para suítes diferentes de patrocinadores, o nível é bem alto ali. Outra coisa que eu preciso falar, vocês sabem, né, eu já falei que minha viagem foi a convite do Itaú, e cara, o Itaú tratou a gente muito bem, e às vezes a gente, né, jornalistas de modo geral, recebem convite para ir para um evento e tal, e o convite é basicamente a gente dar a passagem e você se vira. Cara, o Itaú foi assim, above and beyond, foi muito além do que se faz num convite normal. A gente chegou lá no hotel, já tinha presentes na mesa esperando pra gente. Isso é coisa que se faz com atleta, né? Influencer e tal. Com jornalista não é tão comum assim. Mas a gente tinha um kit de criação de conteúdo, tinha gimbal, iluminação,
kit de microfone de lapela, esses USB para celular, tinha um boné com as minhas iniciais gravadas, sim, uma coisa que você vê que foi feita com carinho, sabe? A gente teve direito a participar de uma clínica de tênis que tinha Belucci, que tinha Letícia Sobral, João Zuetti, o Duda Matos. E a gente pôde ficar alguns dias na suíte da Nine, que é a suíte mega do Itaú, que é onde fica o CEO do Itaú, que é onde vão os convidados mais paparicados, onde passaram a Sabalenka e o Cine depois do título para tirar foto com convidados. Então, assim, é um lugar, e a comida lá maravilhosa, muitas opções de bebida, de doces, cara, é maravilhoso. E a gente também passou pelo lounge do Personalité, que lá tem, dá para fazer um videozinho assinando a câmera, tinha sofá, tinha spa de mão, tinha prosecco de cortesia, tinha salgadinho. Cara, a gente foi muito bem tratado. Tanto em transporte, hospedagem, foi muito legal mesmo. Você pode estar dizendo, mas os caras pagaram tudo para você, é óbvio que você tem que elogiar. Se não tivesse sido essa mordomia toda, eu não estaria nem falando. Podia falar, obrigado Itaú e tal pelo convite, mas eles foram muito atenciosos, muito mais do que o comum em convites para jornalistas, né? Aliás, até me perguntaram um dia no Telegram se os jornalistas ficavam separados, ficavam todos juntos, como é que era. Perguntaram se até o João Barreto lá da Cazé nem sempre estava com a gente. Mas é meio doido, porque cada um tem sua pauta no torneio, né? Cada um tem o que pretende, o que quer fazer. São veículos diferentes, interesses diferentes. A Cazé não estava convidada pelo Itaú, né? A Cazé estava lá desde o começo do torneio, assim como a ESPN. Mas os jornalistas que foram convidados do Itaú chegaram em datas diferentes, foram embora em datas diferentes, fizeram pautas diferentes lá. Só para dar um exemplo para vocês, né? Eu fiz uma entrevista de meia hora com o CEO do Itaú, que nem todos os veículos fizeram. Mas alguns veículos foram no escritório do Itaú, no centro de Miami, falar sobre contas, sobre questão econômica, financeira, investimentos do banco na cidade, que não era uma pauta, né, para mim, de esporte. Então, isso varia muito de veículo, né? Quem ficou mais tempo perto de onde eu estava foi o Lucas Oliveira Desco, da CNN. Mas o Itaú convidou, por exemplo, gente do Valor Econômico. Se eu não me engano, tinha gente do Globo, tinha um repórter do Globo, posso estar confundindo, mas tinha um repórter do Harper's Bazaar. Então, jornalista de perfis diferentes, veículos diferentes, para cobrir pautas diferentes, né? Para o Itaú ter um alcance mais amplo do que só esportivo. Então, quem se convida, como convida e quando convida, vai muito do que a assessoria de imprensa tem planejado em termos de retorno que eles vão ter, sabe? Isso não quer dizer que eles digam como a gente tem que fazer nossas coisas. Não, a gente faz do jeito que a gente quer, o que a gente quer, né? E se tiver uma diferença aí entre o que o banco quer e o que você quer, normalmente isso é discutido antes da viagem, para não causar um mal-estar depois. Não foi o meu caso, ninguém me pediu nada, ninguém pediu nada específico. A única coisa que o Itaú pede é que a gente escreva nas matérias. Jornalista tal viajou a convite do Itaú, que acho que é mais do que compreensível e super simples da gente fazer. E é ótimo também para o leitor saber que a viagem está sendo paga por um patrocinador e não pelo veículo. E é isso, sabe? Achei muito legal o que eles fizeram. A suíte era maravilhosa e passou muita gente legal por lá. Deixa eu responder agora perguntas de apoiadores que mandaram lá no grupo do Telegram. Tem perguntas do Daniel Caus e da Luísa Felipe. O Daniel pergunta assim, talvez essa polêmica do Banco BRB, Banco Master, você acha que isso pode afetar o tênis brasileiro de alguma maneira, visto que patrocinam muitos jogadores e a CBT? Alguma informação nova que tenha ouvido recentemente? Então, Daniel, o Banco BRB não patrocina mais a CBT desde novembro. Essa renovação estava pipocando e quando veio o escândalo, essa renovação não aconteceu. Quem ouve aqui os meus relatos talvez lembre que em outubro, no Sauípe, eu conversei com o presidente da CBT. Foi uma conversa informal, não foi
gravada, não foi para publicar, mas a gente conversou sobre algumas intenções da CBT, planos e tal. E o BRB entrava com quase 50% da receita anual da CBT. E essa renovação não aconteceu. Naquela conversa ali, o presidente, o Alexandre Farias, ele tem um plano muito voltado para copiar a Federação Italiana no sentido de aumentar bastante o número de torneios no Brasil. Ele quer ter muitos torneios no Brasil, porque ele acredita que isso vai incentivar e vai dar pontos para os brasileiros e vai fazer surgir mais tenistas. Eu acho questionável, mas eu entendo a visão dele. Isso já foi feito até no Brasil, se a gente olhar uns 10, 12 anos atrás, já teve ano com mais de 30 futures no Brasil e não saiu nada daí. Mas essa é outra discussão, tá? Não estou aqui, vou explicar o que ele falou e a gente pode debater isso mais para frente. Mas a ideia dele é essa, e como é que a CBT tem influência sobre o número de torneios? Ela subsidia, né? Ajuda com premiação, ajuda com alguns aspectos da organização de torneio e diminui os custos para os promotores. Tanto que eu soube, tem uma fofoca aí de bastidores que aqueles 2 WTA 125 que tem no fim do ano talvez nem tivesse acontecido se a CBT não tivesse ajudado ali na última hora, financeiramente. Mas essa também é outra discussão para outro momento. O ponto é, com os patrocínios do BRB e da Engie, a CBT tinha mais ou menos 6 milhões de reais anuais de receita. E eles usavam isso para ajudar em torneios. Tanto que um desses torneios virou Engie Open e nem era para ser. Mas como entrou dinheiro da Engie via CBT ali, o torneio mudou de nome. Foi um dos 125. O que acontece? Se você perde metade disso, como a CBT perdeu, isso evidentemente afeta o plano da CBT de aumentar o número de torneios. Na conversa que a gente teve, o presidente falou assim, a gente hoje tem esse valor, e se a gente tiver mais um patrocinador que entre com um valor parecido, ou seja, ele tinha o objetivo de chegar a 9 milhões de reais em receitas de patrocínio, para ajudar em mais torneios e aumentar o número de torneios. Ele tem lá uma planilhinha com números, com o número de torneios que ele quer alcançar em um certo período de tempo. Isso eu não estou liberado a falar, mas ele me mostrou. Só que agora a CBT precisa de 2 patrocinadores, né? Fica a Engie, tem que arrumar um para substituir o BRB e outro para entrar e ajudar. Eu ouvi durante o Rio Open que tinha um perto de fechar, mas se fechar, vai tapar o buraco do BRB. E aí precisaria caçar mais um para chegar no plano dos 9 milhões que a CBT planeja ter para investir e aumentar o número de torneios no Brasil. Então, eu acho que o afetar o tênis brasileiro já começa por aí. Agora, sobre os jogadores, eu realmente não sei detalhes, se tem alguém que não vai renovar ou que já não renovou, enfim, eu não acompanho muito essa questão de patrocínios individuais. Mas tem essa questão da CBT que pesou, né, Daniel? E a outra questão, são 2 questões, na verdade, da Luísa Felipe, que ela escreve assim, sobre a convocação da brasileira para a Billie Jean King Cup, tá? Ela escreve, com a saída da Bia e sem jogadoras como Laura e mesmo Carol Meligeni, e com os principais nomes sendo jogadores juvenis que podem sentir mais a pressão e oscilar mais, não faria sentido que o time fosse todos jogadores que também poderiam jogar simples? Aí ela está questionando a Luísa, né? Ela diz assim, sei que a Luísa é top 10 de duplas, mas num time que parece ter sido formado de última hora, não é arriscado levar uma jogadora que só poderia jogar nos jogos de duplas? Já que o resto do time é menos óbvio também? É que o jogo de duplas ele decide os confrontos, Luísa, e aí eu acho que ter uma duplista como a Luísa ajuda muito, tem um certo peso, sabe? E acontece que a Luísa agora passa a ser a voz da experiência nesse time. Porque a Gabi tem, né, já passou dos 30, é a tenista mais velha, que tem mais tempo de circuito e tal. Mas uma coisa é você ouvir a Gabi, que é 300 do mundo, outra coisa é você ouvir a Luísa, que é medalhista olímpica, que é top 10, que é semifinalista de slam, campeã de slam de dupla mista. Então acho que a Luísa tem esse papel aí, mesmo que ela não fosse uma top 10 de duplas, eu acho que ela seria importante pela experiência para passar uma tranquilidade ali para a Vitória, para a Naná ou para a Gabi, para quem quer que jogue simples.
Então, não acho a Luísa arriscado, não. E honestamente, eu acho que, cara, quem mais que poderia entrar no time? Hoje saiu notícia, inclusive, da convocação da Ana Candiotto, que vai ali como uma reserva. E assim, eu acho que se você tem 3 e mais uma reserva que jogam simples, tá bom. Eu acho bom bastante. Não acho que... A Luísa até pergunta aqui, teria alguma outra jogadora que, na sua opinião, pudesse ser essa outra convocação? Cara, a Ingrid voltou de lesão há pouco, acho que não seria o caso, porque, né, pro cenário que você está falando, que seria alguém capaz de jogar simples. Eu acho que não tem muita opção também. Seria a Ana Candiotto ou a Luísa Fulana. Mas a gente está falando de né, um nível abaixo de Laura e de Carol, ainda que a Laura e a Carol não estejam em grande fase e estejam, né, mais preocupadas com seus rankings pessoais. E a outra pergunta da Luísa é o seguinte: se fala muito da má fase da Bia, mas a Laura também está tendo um ano terrível até agora. Tem algum motivo conhecido para isso? E a Carol Meligeni também acho que não vai longe em torneios há muito tempo. As duas não estão em grandes momentos, mas ainda são tenistas que estão um nível acima de Ana Candiotto e de Luísa Fulana no circuito, sabe? Seriam nomes que eu teria no time, mesmo em uma fase antes da Gabi, ou na frente da Gabi, ou na frente da Vitória. A Naná talvez seja um caso à parte. A Naná tem um potencial que é interessante, né? E já jogou uma Billie Jean King, já ganhou o jogo. Então a Vitória ainda não. Eu acho, inclusive, que a escalação pode ser Gabriela Sé e Naná, e a Vitória ficar como reserva. E o Peniza que se entenda com isso, se alguém achar ruim que a Vitória vai ficar no banco, né? Capitão exige ter essa personalidade, ter que fazer escolhas, tomar decisões que vão desagradar algumas pessoas, e eu sei que vai ter gente que vai reclamar nos bastidores se a Vitória não jogar. Mas é isso. Eu acho que a convocação do Peniza, dadas as limitações que ele teve, que não podia convocar as 3 primeiras do ranking, é isso, né? É isso. Eu acho que colocar a Vitória no time faz bem. Eu acho que ela não vai jogar inicialmente, mas como o Peniza falou, vai estar lá vendo os treinos e de repente, se a Vitória estiver nos treinos destruindo alguém, ela joga. Mas acho, pelo menos o meu feeling, é que jogam Gabi e Naná, pelo menos assim, acho que seria o time titular na cabeça do Peniza. Ele não me falou, isso sou eu achando. Acho que isso seria o time titular nele antes da semana de treino. E aí, durante a semana de treino, ele vê o que muda, o que ajusta, mas acho que seria por aí. A experiência da Gabi, a promessa da Naná e a Luísa ali num jogo de duplas que pode ser importante. Acho que tá justa a equipe, né, com as possibilidades que ele tem. E é isso por hoje, gente. Obrigado para quem ficou até aqui. Uma ótima terça-feira e uma ótima semana para todo mundo, né? Lembrando que ontem, segunda, não teve Café com Consciência porque eu estava no voo, voltando de Miami. Mas a ideia, né, é sempre ter esse Café com Consciência diário. Então, até amanhã, gente. Abraço.